meus amigos, amanhã tem Clube do Remo em campo contra a equipe do Vasco da Gama, Série A do Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos, Vasco se dedicando completamente a essa partida. Quem diria, né? Que o Vasco ia poupar numa competição continental. Aliás, eu achei até interessante um pensamento, uma reflexão do PC Vasconcelos no Sport TV sobre o tratamento que os times brasileiros dão para a Sul-Americana hoje em dia, né? Tratando até como uma competição secundária em relação principalmente ao Campeonato Brasileiro. Mas enfim, Vasco guardou o que tem de melhor para encarar o Clube do Remo e o Remo deu ritmo a alguns jogadores que não estiveram na partida contra o Grêmio e também vai com o que tem de melhor. Pelo menos por enquanto, para o jogo contra o Vasco, o único desfalque mais sentido. Na verdade tem dois, né? Os únicos dois desfalques mais sentidos é o Pikachu e o Vitor Bueno. De resto, o Remo vai inteiro para encarar o Vasco amanhã. Expectativa de pelo menos o lado A lotado, né, senhores? E acredito até que parte do lado B, porque lembrando, nesse jogo de amanhã, diferente dos outros jogos do Remo na Série A, o lado B está liberado para a torcida do Clube do Remo comprar ingressos também, inclusive com valor um pouquinho mais em conta. Só não lotou até agora porque o Remo demorou a vender esses ingressos. Se o Remo tivesse vendido esses ingressos já na sexta-feira passada, já tinha esgotado o lado A, já estava para esgotar o lado B e tudo mais. Acho que hoje vai ser bem interessante. Passei lá no Bainão hoje pela manhã, tinha uma fila ok no horário que eu fui, mas tenho certeza que essa fila vai aumentar nos horários ali de almoço e também no final da tarde, quando a galera for comprar, e muita gente comprou online também. A expectativa por parte dos órgãos de segurança é de cerca de 40 mil torcedores, ou seja, a preparação é para que tenha 40 mil torcedores. Não sei se chega nesse número, mas acredito que vai chegar próximo desse número. E uma coisa é certa, vai ser um jogo importantíssimo dentro de campo para o Clube do Remo tentar essa virada de chave. Uma vitória do Remo diante do Vasco amanhã, que não é anormal, que não é zebra, e digo até que é a obrigação do Remo vencer o Vasco amanhã, porque o Vasco não é o Vasco campeão de Libertadores, não é o Vasco campeão de Copa do Brasil, campeão brasileiro. O Vasco é o Vasco que se pegar os últimos 10 anos, a luta do Vasco é pela permanência, quase todo ano de Campeonato Brasileiro, quando jogou a Série A, porque em alguns desses anos estava jogando a Série B para a tristeza de Yuri Costa. Então é um Vasco da Gama que não é o Vasco consolidado lá na parte de cima da tabela, é o Vasco que briga diretamente com o Remo por esse meio ali entre Sul-Americana e rebaixamento, porque a distância entre quem fica e quem vai para a Sul-Americana é muito pouca, né, no Campeonato Brasileiro. Então é confronto direto e é jogo para o Remo ganhar, mas para ganhar tem que fazer gol. Então eu espero que a galera tenha colocado o pé na forma nessa semana. E aí, Bed? É um divisor de águas, tá? Vai enfrentar mais um gigante do futebol brasileiro, que é o Vasco. Só que quem disputa a primeira divisão em casa não tem outra conversa. A obrigação do Remo é vencer. O único resultado que interessa ao Remo diante do Vasco é a vitória. A vitória do Clube do Remo leva o Remo a 10 pontos, dizendo para os meninos, ei, eu tô aqui vivo e brigando. E ainda tem outra. O bom momento do Renato Gaúcho deu uma baixada no Vasco. O Vasco não ganha 3 jogos. Eu não vou te dizer que deu uma baixada, porque o Renato é um técnico que tem que ser respeitado. O elenco do Vasco não é ruim. Não. Tá? E a pressão daqueles 20 minutos. Então o Remo em Belém, ele tem que entrar amanhã, respeito com o Vasco, tradição do Vasco. Mas quando o juiz apitar, tem que dar-lhe no meio do Vasco. O Remo tem que ir para cima, aproveitar a força da sua arquibancada, tem que aproveitar que amanhã, praticamente no último jogo do Remo, ele pode ser esse homem que pode fazer essa ligação. E o Patrick de Paula também, que está retornando. Então, o Remo, ele hoje, eu sinto que esse jogo contra o Vasco vai ser o primeiro jogo que o torcedor do Remo vai olhar e já vai poder ver uma identidade no time do Remo. Eu já tô vendo, Bed. Também acho que vai, viu? Porque o Remo ele vem numa crescente nos últimos jogos, tipo, apesar da falta de resultados. Veja o que eu tô falando e olha só. Desenvolva. Eu disse que ele já vai poder confirmar. Ah, sim. Porque, olha, contra o Coritiba, ele viu lampejos no segundo tempo. Contra o Flamengo, apesar da derrota, ele viu um time que teve chances de fazer gols primeiro que o Flamengo. Contra o Grêmio, contra o Bahia, ele viu o time jogando bem, apesar do Bahia ter começado melhor. Contra o Grêmio, contra o Santos, ele viu o time jogando de igual para igual, mas aí baixou o ET Neymar e acabou com o jogo. Contra o Grêmio, ele
teve na mão dele a vitória. Foi o melhor jogo do Remo. Exatamente. Com pênalti. E o segundo tempo foi muito condicionado pela expulsão então, também. o que eu quero dizer para chegar lá na colocação que eu fiz? É que amanhã o torcedor do Remo pode ver a evolução do time tornando-se realidade. O time jogando bem e ganhando com consistência e autoridade. E outra, a evolução se refletindo em resultados. Exatamente. E para passar também para você, Robustão, esse time do Vasco, pelo menos na minha opinião, tá? Não é melhor do que o time do Bahia. Não. Esse time do Vasco não é melhor do que o Grêmio. Nome por nome, com a bola nos pés, de fato, não é, cara. O time do Vasco é um time hoje que eu posso caracterizar como mediano, apesar da boa fase vivida por Renato Gaúcho, mas o Bed definiu muito bem quando ele disse que o Vasco hoje já tem padrão de jogo, porque como a gente sabe, o futebol do Fernando Diniz aí não segue um padrão, né? E fica naquele 8 ou 80, que acaba deixando para trás algo meio bagunçado. O Renato veio e arrumou a casa, porém isso não deve ser nada, nenhum bicho-papão pro Remo, e eu concordo com o Bed quando ele fala que esse será o jogo que a torcida do Remo finalmente poderá ver a evolução de forma mais clara. Porque com a bola no chão, com o jogo rolando, o Remo vem mostrando bons jogos, apesar dos resultados, tá? Mas esse é o jogo... Só aqui, desculpa te interromper. Olha só, o Remo vai ter na zaga, o torcedor já tem confiança no Tchamba. Ele conquistou Muita a galera, confiança. Pra mim é o xerife da zaga do Clube do Remo. Cara, canais de análises nacionais só falaram do Tchamba nessa rodada. O Mike na esquerda consertou aquele lado esquerdo lá, que era o setor que vinha causando problema. E aí, tu vê a evolução do Zé Wellison, fisicamente. Então esses jogadores começam, porque estavam fora de forma, eles começam a jogar o futebol porque eles foram contratados. Quando eles foram contratados, é porque eles jogavam essa bola aí, que eles estavam bem fisicamente. E quando eles foram colocados no fogo, os caras estavam se recuperando. Então isso tudo faz com que o time tenha esse crescimento. Uma combinação de fatores, né? E fora a confiança que uma vitória pode dar ao time e à torcida principalmente, porque o Remo tá fora da lanterna, tá com 7 pontos e uma vitória pode catapultar o time ali para 15ª, 14ª posição, a depender de outros resultados, né? É o jogo que pode abrir as alas finalmente do Remo no Brasileirão, João. Quem que pode ser decisivo pro Remo domingo, hein? Na opinião de vocês. Sábado. Talhares. Sábado, perdão. Amanhã, mais conhecido como amanhã. Eu tenho grande expectativa em duas situações, e as duas envolvem o meio de campo. Como o Léo Condé vai escolher a sua dupla, ou se ele vai escolher uma dupla de volante, e qual vai ser o terceiro... Ou se ele vai com a trinca de novo. E quem ele vai colocar como esse cara mais avançado, porque o Remo teve diante do Santos um grande jogo do Zé Wellison. O Zé Wellison marcou muito bem aquele espaço, ele jogando como primeiro volante e 2 caras à frente dele ali. O Pico contra o Santos não foi bem, mas contra o Grêmio ele foi. E aí, Zé Wellison e Zé Ricardo vinham sendo os titulares, com o Pico ainda se recuperando fisicamente, e o Patrick teve um problema e não enfrentou o Santos, por causa da questão contratual. Já contra o Grêmio, Pico e Patrick jogam bem. Então ele tem, se a gente pegar o recorte dos últimos 4 volantes do Remo, Pico, Patrick, Zé Wellison, Zé Ricardo, os 4 jogaram bem dentro da proposta. Primeiro, ele vai optar por usar 3 desses 4 ou apenas 2. E a outra opção que ele tem, com a ausência do Vitor Bueno, se ele vai colocar o David Braga para fazer aquela função mais uma vez, ou se ele vai optar para fazer justamente essa trinca que o Paulo Fernando citou por aí. Porque, querendo ou não, o Pikachu, fora do time, abre uma possibilidade de tu mudar, inclusive, a formação da equipe. Porque tu não tem uma característica de como a do Pikachu. Marcelinho pode até fazer ali, mas o Marcelinho é muito mais de explosão do que de técnica, como é o caso do Pikachu, uma técnica mais de jogo por dentro e tudo mais. Tem o Diego Hernandes também, então acredito que a principal dúvida do Léo Condé é essa, do meio de campo até ali a ponta direita, como ele vai desenhar esse time. E eu acredito que se ele desenhar um time para preencher o meio de campo e dando liberdade, principalmente para um David Braga ter uma capacidade de terço final, ou seja, de dar o último passe ou finalização, pode ser um ponto diferente para o Remo buscar essa vitória diante do Vasco. E aí, Bed, quem que para você pode ser decisivo amanhã? Olha,
no jogo que o Remo jogou contra o Grêmio e no último jogo do Remo contra o Amazonas, ficou provado que o Remo tem um fundamento que precisa ser aprimorado, que é a finalização. O Remo cria, mas na hora de finalizar tá pecando muito. E numa primeira divisão, tu tem a chance, tu tem que matar. Contra o Grêmio, se o Remo tivesse feito o gol que perdeu, poderíamos hoje estar falando de um Remo aí com 9 pontos em vez de 7. Mas o que passou, leite derramado. Então, o Remo precisa melhorar e qualificar a sua finalização. Quanto aos jogadores, eu venho vendo a evolução, tá, de jogadores do Clube do Remo. A gente não é bobo, a gente está vendo que o Remo vem melhorando e vem de encontro também um comentário que eu fiz. E aí, eu sempre digo, a gente está aqui, não é para agradar ninguém, a gente está aqui para comentar e falar o que a gente vê. O Clube do Remo, ele vem conseguindo trazer para o seu torcedor. Pô, Paulo, o Remo está na zona de rebaixamento. Gente, o Remo está na zona de rebaixamento da 5ª liga mais difícil do mundo. O Remo não está disputando qualquer campeonato. Entendeu? Eu vou morrer dizendo isso aqui. O Remo está disputando a 1ª divisão do Campeonato Brasileiro. O Remo está enfrentando clubes que, quanto o Remo vai receber quase 200 milhões por ano, o clube vai lá e compra um jogador por 200 milhões. O Remo está enfrentando clubes que tem CT com 6, 7 campos e o Remo não tem nenhum. Então tem que ter paciência. O torcedor do Remo, e eu vou falar agora só com o torcedor do Remo e com respeito ao torcedor que é do outro lado. Se eu estivesse falando com o torcedor, só com o torcedor do Paysandu, tá? Só com o torcedor do Paysandu, eu ia pedir pro outro lado também não se meter. Então, assim, não se meter em querer dizer, não, eu estou falando uma coisa que é uma coisa consciente. Nós da região norte, nós temos que entender que aí nós somos estranhos no ninho. Nós não somos bem-vindos nessa festa. Entendeu? O Cazuza já cantava, não nos convidaram para essa festa pobre. Então é assim, irmão, o torcedor do Clube do Remo tem que entender que ele é o diferencial na arquibancada. É ele que vai fazer esses jogadores olhar e dizer, ei, eu não tô só, pô. Então eles têm que provar para o torcedor, mais do que nunca, e dizer o seguinte, como eu sempre falo, eu vou jogar contra o Flamengo, olha, tá ali o Arrascaeta, o Bruno Henrique, não, hoje é meu dia. Amanhã o jogador do Clube do Remo tem que estar no Mangueirão, o Vasco, tá, beleza, pô. E o Vasco da Gama legal, tá. Quando rolar a bola, ei, sou eu, é a minha vez. Então, cara, é melhor contrato, melhores contratos, melhores patrocinadores, a ponta chega, a estrutura chega. Então o Remo tem que brigar e o torcedor é que tem que estar em... O torcedor não pode pegar corda. Você lutou... O torcedor do Remo foi a forra ontem, né? Mas não estou falando... Eu tô falando... O dia todo. Eu estou falando de arquibancada, gente. Olha só. Eu estou falando de arquibancada. Esse mesmo torcedor, amanhã... Você tem que socar, lotar o Mangueirão. Por quê? Lembre, você fez isso para ver Remo e Vila Aurora, porra. Você fez isso para ver Remo e Misto na Série D, rapaz. Qual é o sonho de todo grande time do Brasil? É disputar a Série? Agora que você chegou, você está pegando corda. O torcedor do Remo, você não pode pegar corda. Aonde você está... Tem clubes que dariam a vida para estar, que é a Série A. Então amanhã pegue sua cama e você vai jogar contra o Vasco. Não é o do Acre. Qual é outro Vasco que tem? O Espírito Santo, eu acho que tem. Não é o do Espírito Santo. É contra o Vasco da Gama. O torcedor do Clube do Remo, ele tem que entender isso, rapaz. Porra, há 5 anos atrás o Remo estava lotando o Mangueirão para jogar com o Sampaio. Aí o Eduardo Ramos vai com 1 minuto de jogo, perde o pênalti, o Remo não sobe. Há 2 anos atrás, o Remo estava jogando contra quem? Jacupiense, Imperatriz, Tombense. Gente, bora acordar. Perdendo pênalti, Floresta. Tombense no Torcedor, tô falando com você, acorde, é a sua vez.
O time tá aí. Tá onde você sempre sonhou, na primeira divisão. Então quem tem que fazer a diferença é você.